Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos, meus queridos irmãos e irmãs. Como eu disse no início da missa, nós hoje estamos no segundo domingo do tempo chamado da Septuagésima. São 3 semanas que vão nos alertando, nos lembrando que a Quaresma se aproxima. Então aproveito para lembrar a vocês, olha, a Quaresma se aproxima, é um tempo de oração, é um tempo de mortificação, de sacrifício, de boas obras. Então nós devemos já, a finalidade desse tempo é isso, já devemos ir pensando o que vamos fazer na Quaresma, como vamos viver a nossa Quaresma. Nós vamos fazer esse ano, apesar de não poder ser como os outros anos, nós teremos a Santa Missa diária, na Capela de São José, 7 da manhã, e aqui na paróquia todos os dias, às 19 horas, além dos horários de domingo. É uma ótima forma de viver a Quaresma. E quem pode vir, esse ano tem mais um motivo, fazer por si e fazer por tantas pessoas que nos outros anos fazem a Quaresma com a missa e esse ano não vão poder fazer. Então nós temos mais um motivo, fazer por nós e fazer pelos outros, não é? Então fica esse convite a todos. É um desafio, é um sacrifício, mas o cristão é sempre desafiado. Deus sempre nos propõe coisas difíceis para que nós também tenhamos ocasião de manifestar-lhe o nosso amor. E essas 3 semanas nos trazem leituras que falam muito profundamente ao nosso coração com a finalidade de nos despertar para esse tempo da Quaresma. Semana passada, a liturgia nos apresentava a comparação dos atletas que se privam de muitas coisas para conseguir o prêmio que eles querem e que nós, para alcançar aquilo que Deus espera de nós, a coroa incorruptível que Deus prepara para nós, também temos que abrir mão de muitas coisas. E a Quaresma é o tempo áureo de viver isso. Hoje, nós temos 2 leituras longas. Vocês perceberam que os textos hoje são textos longos, mas que nos passam mensagens muito profundas. Na primeira leitura, nós temos um texto longo de São Paulo. Um texto muito original, porque São Paulo hoje, mais do que falar de Cristo, como ele sempre fala, ele fala de si. É uma coisa estranha. É tão estranho que São Paulo começa dizendo assim: agora eu vou falar como um insensato, ou seja, como um sem juízo, porque eu vou falar de mim. E por que Paulo fez isso? São Paulo, a partir do momento que ele se tornou cristão, que ele teve o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco e aconteceu a sua conversão, para São Paulo, a partir dali foi só prejuízo. Foi só, digamos, humanamente falando, coisa ruim. Ele perdeu a credibilidade que ele tinha com os judeus, e ele não tinha confiança dos cristãos. Os judeus não acreditavam mais nele, e os cristãos desconfiados, porque era um perseguidor. E começou a viajar de um lugar para o outro, continuamente viajando, como ele diz no texto. Mas São Paulo não se importava com isso não, com seus sofrimentos ele não se importava, tanto que ele vai dizer na carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a espada, a perseguição, a fome? Nada nos separará do amor de Cristo. Ele não se importava. Porém, chegou um ponto que essa perseguição a São Paulo estava atingindo o seu ministério, estava afetando a salvação das pessoas. São Paulo passava numa cidade, fundava ali uma comunidade de cristãos e continuava a sua viagem, ia para outra cidade, deixava ali uma pessoa encarregada. Foi assim no começo? E o que acontecia? Formava-se ali um grupo de opositores a Paulo, que começava a dizer: não, esse Paulo aí, não confia nele não. Ele é um judeu traidor. Não confia nele não. E outra coisa, ele não é do grupo dos 12 que estava com Jesus. Ele não teve pessoalmente com Jesus. Como que ele prega sobre Jesus? E começavam a desautorizar São Paulo. Aí São Paulo se inflamou. E ele escreve hoje com uma veemência. E ele fala coisa que, como ele diz, é coisa de insensato. Mas foi o seu zelo que levou a fazer isso. Ele fala assim: estão me acusando de que eu não sou... de que eles são ministros de Cristo, pois tudo o que eles são, eu também sou. Se eles são judeus, eu também sou. Se eles são ministros de Cristo, eu sou mais ainda.
E aí ele faz a lista do que ele fez por Cristo. Naufragou 3 vezes, foi flagelado 5 vezes, sofreu assalto, sofreu traição, foi preso em Damasco, a cidade ficou cercada para matarem Paulo, ele fugiu dentro de um cesto, de um balaio, pela muralha da cidade. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Os naufrágios nas viagens por causa de Cristo. Os assaltos nas estradas do deserto, como ele fala, falsos irmãos, tudo por causa do Evangelho. Então ele fala, se estes que me desautorizam estão dizendo que são ministros de Cristo, façam o que eu fiz, passem o que eu passei, sofram o que eu sofri. Ele teve que fazer isso para salvar aquela comunidade que estava abalada diante daquelas acusações, diante daquele desautorizar o seu ministério. E ele fala, a minha preocupação pelas igrejas todas, quem é que está doente que eu também não sinta? Quem é que se escandaliza que eu também não fique com pena? Ele vai dizer em outro lugar, eu choro com os que choram, eu me alegro com os que se alegram, eu me fiz tudo para todos, para ganhar todos para Cristo. Então é uma defesa veemente. Mas a gente pode pensar assim, mas por que a gente ouve essa leitura hoje para nos preparar para a quaresma? É preciso seguir a leitura até o final. Depois de falar dos seus sofrimentos, São Paulo fala assim, agora eu vou passar para as revelações do Senhor. E ele fala de si em terceira pessoa. Eu conheço um homem, é ele, que foi levado ao terceiro céu. Como dizendo, qual outro apóstolo foi levado ao céu ainda em vida? Mas onde que essa leitura quer nos levar? O finalzinho. Depois de falar isso tudo, São Paulo fala assim, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, porque imaginem bem, vamos parar aqui o texto para fazer essa reflexão. Imaginem bem, um homem como Saulo, ele era um perseguidor de Cristo, agora ele é pregador de Cristo, então era uma coisa maravilhosa. Nossa, esse homem foi mudado, é um milagre vivo. Bento XVI, quando fala de São Paulo, fala que São Paulo aconteceu nele uma morte e uma ressurreição. Morreu Saulo e viveu Paulo. Então era um homem extraordinário, era um milagre vivo. Um homem que viajou tanto, que fazia tanto por Cristo, ele podia começar a pensar assim, eu sou mais do que os outros mesmo. Eu sou, como ele é chamado, o apóstolo. Quando vocês virem num livro, escrito assim, como diz, o apóstolo, é São Paulo. Não é nem São Pedro, é São Paulo, é chamado o apóstolo. Então isso tudo podia fazer crescer no coração de Paulo aquele sentimento, eu fiz muito por Cristo, eu sou um grande apóstolo, ninguém fez o que eu fiz. E era tudo verdade. Mas o orgulho é uma coisa muito perigosa. O que Deus fez? Deu um remedinho para São Paulo. Aí ele fala, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, aí vem o remédio, foi-me dado um espinho na carne. Ele usa duas expressões, espinho na carne, um anjo de Satanás que me bate no rosto. A gente fica imaginando, né, o anjo mau, né, no rosto de São Paulo assim, ó, você é apóstolo de Cristo, coisíssima nenhuma, você é um nada. Espinho na carne. O que era esse espinho na carne de São Paulo? A gente não sabe. Mas a gente sabe que era algo que o humilhava muito, que o fazia sofrer muito. Talvez era uma tentação, alguns acham que era até a tentação da carne, outros acham que era uma doença que São Paulo tinha. Em alguns lugares ele dá a entender que está doente, então talvez fosse uma doença incurável que ele tinha. Alguns dizem que ele tinha uma deformidade no rosto, não sabemos. O fato, outros dizem que São Paulo escrevia bem, mas não tinha facilidade para falar, para se comunicar. Tudo opinião, porque o que não está na Bíblia vai ficar na opinião. O fato é que esse homem tinha uma coisa que o jogava no chão. Que diante daquelas manifestações extraordinárias todas, com tudo que ele fez para Cristo, quando ele olhava para si, ele caía no chão e dizia, eu não sou nada. Tem um espinho que me fere, que me lembra o que eu sou. Espinho na carne. A finalidade dessa leitura todinha é nos passar essa mensagem. Todos nós temos um espinho na carne. Se o apóstolo tinha um espinho na carne,
é a condição de todos nós. Todos nós temos algo que nos fere. Nós temos, não se assustem não, é o modo de falar, né? Nós temos o anjo da guarda e temos um anjo de Satanás que nos bate no rosto. Uma tentação que nos humilha, que lembra o nosso nada, o nosso barro, espinho na carne. Então, meus irmãos, São Paulo diz para Deus, meu Deus, ele fala, eu disse 3 vezes para Deus, Senhor, tira isso de mim. E Deus falou o quê? Não, não vou tirar. Você precisa desse espinho, mas você tem a minha graça. Basta-te a minha graça. Se você tem o meu auxílio, para que você tem medo desse espinho? Ele vai te lembrar quem você é. Não sei se vocês já viram essas pessoas que ficam, às vezes, na praça, colocam aquelas cobras enormes, dessa grossura assim, ó, no pescoço, enrola no braço. Dizem que eles ficam com um anel, e o anel tem um finco, um espinho. Na hora que eles estão ali, que a cobra começa a ficar meio agitada, que começa a apertar, porque se aquela cobra apertar, quebra todas as costelas, né? A pessoa vai aqui com o anel, aperta a cobra assim, ela volta, porque ela sente dor. É o espinho na carne. Quem já morou na roça já viu como é que faz com boi de carro, né? O boi de carro, quando está amansando ele, tem o ferrão. E o que tem na ponta do ferrão? Tem um chocalho, uma argolinha. Fica tric, tric, tric. Para que aquela argolinha? Para não ter que bater no boi. Quando ele escuta tric, 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 ele lembra o quê? Depois desse barulho, vem a ferroada. Aí ele fica bonzinho, carregando ali o peso dele. Nós precisamos desse chocalhinho, tric, 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 para lembrar a gente, olha, lembre-se quem você é. É o espinho na carne. E qual é a lição que nós tiramos disso? É que nós não devemos desanimar. Deus sabe que nós temos a nossa fraqueza. Às vezes é uma tentação, é um pecado que a gente não consegue vencer totalmente, é algo que você gostaria de fazer melhor e não consegue fazer melhor, é uma limitação física, é uma doença, é uma situação difícil que você, por mais que tente, não consegue resolver. O espinho na carne pode ser uma pessoa com quem você não consegue lidar, e você fala, meu Deus, muda isso, muda essa situação, e Deus não muda. Porque nós precisamos desse anel com espinho, precisamos desse chocalho que nos lembra quem nós somos. E é isso que o Evangelho hoje nos mostra. Jesus hoje nos compara com terrenos. E vai falando de uma série de terrenos. Não tem como ninguém escapar da pregação hoje. Algum terreno nós somos. Ou nós somos o terreno bom, aquele terreno fofinho, todo arado, ou nós somos uns dos outros, um desses outros terrenos. O primeiro terreno que Jesus fala, a semente que cai na estrada, do terreno pisado. A semente cai ali, passarinho vem e come, ela nem nasce. E Jesus fala que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas o inimigo rouba. Por quê? Porque a pessoa não consegue interiorizar. É a dificuldade que nós temos para nos recolher. Olha aí o espinho na carne. Quem de nós aqui e de você que está em casa, quem que nunca sofreu com as distrações nas orações? Começo a rezar, Ave Maria, cheia de graça, tem que ir no supermercado, o Senhor é convosco, tem que pagar uma conta, bendito sois vós entre as mulheres, tem que ligar para minha mãe, bendito é o fruto do vosso ventre. Daqui a pouco, meu Deus, acabei o terço, não sei nem que mistério eu rezei, passei as continhas, eu estava na missa, de repente parecia que eu estava no meio da rua, voltei assim de repente. O que é isso? Espinho na carne. Espinho na carne. Fraqueza nossa. Ah, então eu vou ficar assim. Não. O que Deus fala? Basta-te minha graça. Procurar se recolher, não é? A oração, ela precisa de uma preparação. Para a gente rezar, tem que rezar antes. Como assim? Quando eu vou rezar, eu tenho que ter um tempo de preparação. Estou trabalhando, peguei meu texto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Calma. Quando você chega na casa de uma pessoa, você chega e vai falando? Não, você chega, chama na porta, não é? Bom dia, como vai, tudo bem? Tudo bem. O que a pessoa fala? Pode entrar, pode sentar. Tem todo um ritual. Quando a gente vai falar com Deus também, é assim. Eu me coloco na presença dEle, eu saúdo a Deus, eu falo o que eu vim fazer, aí eu vou me sentar, eu vou acalmar o meu espírito. Aí eu consigo rezar bem. Se a gente passa de uma coisa para outra, a gente não faz bem. Então, o terreno pisado, a pessoa que é muito dispersa, que tem dificuldade de se concentrar,
tem uma imaginação muito solta, muito viva, que não para momento algum, é o espinho na carne. Você vai lutar com isso. Depois Jesus fala do terreno que tem pedra. E ele fala que é a pessoa que acredita, que recebe a palavra de Deus com alegria. Quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos ou uma pregação, ou fazemos uma leitura, ou na palavra de Deus, ou num livro, e a gente fala assim, isso aqui foi escrito para mim, isso hoje o padre falou para mim. E a gente sai para casa feliz, nossa, eu ouvi a palavra de Deus hoje, foi o que eu estava precisando de ouvir. Dali a pouco, o que mesmo que eu estava precisando de ouvir? Eu esqueci, o que falou para mim hoje? Não é? Ou vem a dificuldade, eu fiz tantos propósitos, vem a dificuldade, eu desanimo. Jesus fala que é a inconstância. Aqueles que acreditam até que chega o momento da provação. O que é a inconstância? É o espinho na carne. Não é? Há pessoas que têm que lutar sempre. Eu tenho que perseverar. Tem gente que tem uma facilidade para fazer a mesma coisa 200 anos. Já tem outros que não conseguem fazer a mesma coisa uma semana. Tem dificuldade para serem metódicas. Não é? Por exemplo, a oração. Eu vou rezar. Ah, mas eu não estou com vontade. Pois eu vou rezar assim mesmo. Mas eu vou rezar mal. Reze mal, mas reze. A oração não vai valer pela qualidade, vai valer pela constância. Para você ter esse hábito de rezar. Constância. Não é? Quem é inconstante? É o seu espinhozinho na carne. É o chocalhinho para te lembrar que você precisa de Deus. Depois, o terreno onde a semente caiu, tinha terra boa, a terra era boa, mas ali também havia espinheiros, havia mato, e o mato cresceu junto com a semente e sufocou. Jesus fala que é o coração que está cheio de muitos desejos, muitos apegos. A pessoa gosta de Deus, ama a Deus, mas não deu o coração todo para Deus ainda, o coração está meio dividido. Então, outros desejos, outros amores começam a sufocar a semente. Jesus fala da preocupação com as coisas terrenas, os prazeres, as riquezas. Quantos espinhos nesse coração, não é? Mas, finalmente, Jesus fala também do bom terreno, onde a semente caiu e produziu, cada grãozinho de Jesus produziu 100 novos grãos. Mas, meus irmãos, sabe qual é a grande vantagem do nosso coração? É que se nós formos o caminho, o terreno estrada, o terreno pedregoso, o terreno espinho, ele pode ser transformado. Jesus fala, olha que bonito, Jesus fala no Evangelho de São João, o meu pai é o agricultor. Então o agricultor faz o quê? Ele cuida do solo. Então nós temos que pedir para nosso Senhor, o divino agricultor, para Ele arar o nosso coração, quebrar, tirar as pedras, matar os espinheiros, fofar, suavizar o nosso coração, fazer com que ele seja sensível à graça de Deus. Não é? A graça transforma. Vejam Paulo, foi transformado por quê? Porque o divino agricultor transformou o coração dele. Agora, para terminar, se por um lado o coração, terrenos ruins, pode ser transformado em terreno bom, não nos façamos ilusões. Por mais que o nosso coração se transforme, sempre vai ficar o chocalhinho. Sempre vai ter um cantinho do nosso coração que vai ser um terreno pisado. Sempre vai ficar uma pedrinha. Sempre vai nascer um pezinho de mato. Para quê? Para nos lembrar a nossa condição. Deus faz isso para que nós não caiamos no orgulho, porque o orgulho é a nossa perdição. A palavra de Deus diz assim, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, enquanto houver humildade, mesmo que haja outros pecados, Deus não nega a sua graça. Agora, se houver orgulho, mesmo que haja outras qualidades, Ele nos deixa de lado, porque o orgulhoso é aquele que acha que se basta a si mesmo, que não precisa de ninguém, que não precisa de Deus. Então é melhor fazer como São Paulo, eu quero me alegrar com as minhas fraquezas, para que habite em mim a força que vem de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.